Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, formação Thera, que hoje é a formação de radiestesia mais completa que existe no Brasil. Nesse vídeo eu vou contar aqui para você o que eu entendo que é um dos grandes diferenciais da radiestesia em relação à maioria dos outros processos terapêuticos existentes. E, sim, eu não estou falando com isso que a radiestesia seja melhor exatamente do que outras terapias, mas a radiestesia ela tem alguns pontos que são fundamentais, que podem auxiliar muito dentro do processo terapêutico e que nem todas as terapias têm de uma forma tão fácil. E o principal aqui, na minha opinião, é que a radiestesia, ao contrário da maioria das outras terapias, ela independe do relato do consulente. Pensa nisso com calma. Eu até costumo dizer o seguinte: as pessoas mentem, mas a energia não mente. É uma forma de colocar essa questão. Mas a radiestesia de fato é isso. Nós conseguimos, com a radiestesia, muitas vezes, ir muito além daquilo que a pessoa está falando, ir muito além do relato da pessoa e pegar simplesmente as informações que de fato são relevantes para um tratamento, sem que a pessoa fale e muitas vezes até tentando esconder. Olha, gente, é assim, existem... antes de continuar aqui, se você está chegando no canal agora, assiste esse vídeo até o final. E se agregar informação, ou se já agregou a informação que você conhece, aproveita para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Você estará nos ajudando a levar a radiestesia técnica para mais pessoas. Então vamos lá. O que acontece, gente? Muitas vezes o relato do consulente ele acaba não sendo muito preciso, ele acaba não sendo confiável, muitas vezes o consulente erra no relato, muitas vezes o consulente não sabe bem como expressar o que ele pensa. E a maioria das terapias dependem muito desse relato da pessoa. A maioria das terapias depende muito realmente daquilo que o consulente está falando. Além de, é claro, a leitura que o terapeuta faz dos gestos, posição corporal, a forma como a pessoa fala é importante. Não só o que a pessoa fala, mas como a pessoa fala. Porém, essa leitura ela depende de uma percepção muito grande do terapeuta, porque muitas vezes são questões de segundos. Um olhar, por exemplo, da pessoa pode durar apenas uma fração de segundo e passar realmente despercebido. Enquanto que na radiestesia nós temos como pegar as informações diretamente no campo vibracional da pessoa, tá bom? E isso faz com que não seja tão importante para o radiestesista realmente o que a pessoa está falando. Porque muitas vezes o relato da pessoa acaba não sendo, como eu disse, tão preciso. Isso acontece por diversos motivos. Eu vou contar aqui um pouco o que acontece e como que a radiestesia já me ajudou a superar esses problemas. Então, problema número 1. Muitas vezes o consulente não sabe bem o que ele tem, essa é a grande verdade. Ou ele sabe o que ele tem, ele sabe a manifestação, porém ele não sabe muitos detalhes, ele tem dificuldade para explicar isso para um terapeuta. Então esse é o primeiro problema. Muitas vezes a pessoa fala de sintomas muito vagos, né, sem muito detalhamento. Então eu, por exemplo, sou homeopata também, eu sou acupunturista, eu tenho outras formações. E em homeopatia, essa precisão do relato da pessoa ela é muito importante para se determinar um bom simílimum. E muitas pessoas hoje têm muita dificuldade em serem precisas, até porque a maioria das pessoas se conhecem pouco. Então a pessoa ela tinha problemas de sono, a pessoa estava com alteração de humor, mas ela não sabia nem explicar muito bem essas alterações. E eu fui percebendo que conforme eu fui tentando especificar mais, eu fui tentando aprofundar mais, a pessoa acabou
ficando constrangida em não saber como colocar o problema. Nesse ponto, eu já fui direto para avaliação, chegou uma hora que eu parei de fazer pergunta e fui direto para avaliação. E aí dentro do processo de avaliação, eu comecei a colocar para a pessoa algumas coisas, a pessoa, é isso mesmo. Sérgio, é verdade, é assim mesmo. Já teve caso até da pessoa, no final, falou assim, olha, você contou a minha vida. Então, um exemplo aqui de pessoas que não sabem, tá? Esse é um caso que eu conto muito para os meus alunos, que era uma pessoa que eu já atendia há bastante tempo, e aí a irmã dela pediu uma avaliação. Só que como a irmã não podia ir até mim, ela mandou uma foto, os dados, e pediu para fazer uma avaliação. Era a queixa, problema cardíaco. Mas eu comecei a fazer umas medições e tem toda aquela questão cardíaca, veja, queixa, problema cardíaco, um problema cardíaco grave que a pessoa queria ver o que a terapia holística podia ajudar. E aí quando eu terminei de fazer a avaliação, eu falei assim, olha, a sua irmã ela precisa muito fazer um tratamento holístico, de fato. Porém, se ela começar a fazer um tratamento comigo, eu gostaria de começar pela garganta. Você imagina a reação da pessoa? E aí ela, como? Eu falei, não, porque assim, ó, eu fiz a avaliação aqui e toda essa parte cardíaca nós procuraremos ajudar depois. Mas inicialmente ela está com um desequilíbrio muito severo na garganta. Tem um desequilíbrio energético muito forte ali e eu acho que nós devemos começar o tratamento por aqui. Aí, tudo bem, a pessoa confiava muito em mim, mas ela ficou bem... Imagina, meu, você está falando de um problema cardíaco e a pessoa te fala de garganta. Realmente não faz muito sentido na hora. Então ela ficou meio assim e tal. Ela falou, tá, vou levar essa informação para ela, vamos ver o que ela decide e tal. E tudo bem. Ela foi embora e eu falei, bom, isso daí não vai virar um tratamento não. Porém, 2 ou 3 dias depois, ela entrou em contato comigo pedindo para começar o tratamento urgente. Por quê? A irmã estava internada com problema de garganta. Então, esse é um excelente exemplo de como a radiestesia, muitas vezes, ela conduz a algo que nem a pessoa sabe que tem. Então, observa como a radiestesia é importante para nós entendermos melhor o estado da pessoa. Outro motivo que leva muitas vezes a erros é que a pessoa, ela simplesmente esquece, porque pessoas esquecem. Muitas vezes a pessoa, aconteceu alguma coisa antes dela ter aquele problema, ela simplesmente esquece o fato, porque para ela pode não parecer tão importante. Então, muitas vezes o esquecimento faz com que algumas coisas não sejam mencionadas e coisas que podem ser muito importantes para um processo terapêutico. E a radiestesia, ela tem isso, né? A radiestesia, esse carinha aqui, o pêndulo e outros instrumentos, muitas vezes eles fazem com que nós possamos chegar no histórico da pessoa a pontos que nem a pessoa se lembra mais. Um exemplo que eu tive até recentemente, eu estava fazendo uma análise de uma pessoa e aí no meio dessa análise eu detectei uma pessoa muito insegura. Até aí, beleza, a pessoa confirmou realmente que tinha insegurança e tudo mais. E num processo posterior dessa mesma análise, eu falei assim, olha, aqui eu estou identificando muita insegurança por causa de não ir bem nos esportes, medo de não conseguir ir bem nos esportes. E aí a pessoa falou, nossa, realmente, quando eu estudava, né, lá atrás, eu tive mesmo isso. Eu era aquela pessoa que eu tinha medo de praticar esporte, porque eu tinha medo de falhar nos esportes. E isso acabou contribuindo mesmo para minha insegurança. Mas nem a pessoa lembrava. A pessoa não associava essa informação ao problema. E com a radiestesia nós conseguimos chegar nisso. E eu tenho diversos casos para contar disso, eu poderia contar um atrás do outro aqui por muito tempo. Mas esse é um exemplo que eu me lembrei, até porque está fresquinho na cabeça, eu lembrei deste. Porque como todo ser humano, eu também esqueço de coisas. E felizmente a radiestesia pode nos auxiliar nesse ponto. Isso sem falar de quantas chaves que já não foram encontradas porque que a pessoa esqueceu, mas a radiestesia encontrou. Um outro aspecto
e nós não podemos deixar esse de lado, porque é importante também, é que, veja, durante os relatos do problema da pessoa, pessoas mentem. E pessoas omitem também. Às vezes a pessoa mente ou omite porque está no começo do tratamento, ela não tem muita confiança ainda no terapeuta, então ela acaba deixando realmente informações, principalmente informações constrangedoras, muitas vezes a pessoa omite. Outras vezes a pessoa mente descaradamente. Acontece, porque tem gente que muitas vezes já tem mesmo esse padrão da mentira já incrustado. E com a radiestesia, felizmente, nós conseguimos passar por isso. Outro ponto, né, que também entra dentro disso, a pessoa muitas vezes se auto-engana. Não é nem que ela está mentindo, mas muitas vezes, ao falar de um relacionamento, falar de uma pessoa querida, de um familiar, do parceiro ou da parceira, muitas vezes a pessoa traz essa autoilusão, ela acaba elogiando a pessoa em coisas que a pessoa de repente não é bem aquilo. Todo mundo conhece aquele relato, né? A polícia tem muito isso quando vai ver casos de violência doméstica. Ah, não, mas foi eu que provoquei. Ah, não, mas ele é bom, ele é trabalhador. Observa como a pessoa é só uma questão do auto-engano, tá bom? Isso muitas vezes a pessoa vai levar para o seu consultório também. A pessoa mente, a pessoa omite informações importantes. Não raro, a pessoa ela tem problemas, por exemplo, com peso, ela tem problemas, alguns problemas de saúde, ela omite hábitos alimentares que ela sabe que prejudicam aquele problema. Ou às vezes ela exalta alguma coisa, ela fala assim, não, mas eu estou fazendo exercícios. E ela omite que ela está fazendo, ela tem um problema de 3 anos e está fazendo exercício há 2 semanas. Não é uma mentira, é uma omissão. E um outro aspecto que a radiestesia vai muito além também é que muitas vezes ela vai pegar pontos, olha, presta atenção nessa parte. Ela pega pontos onde a pessoa acha que é verdade. A pessoa tem certeza às vezes que algo é real, mas não é. E com a radiestesia, o terapeuta radiestesista, ele está apto a perceber isso. Eu já vi isso muitas vezes em consultório. Então, muitas vezes, por exemplo, já aconteceu de homem e mulher chegar em mim e falar, eu tenho insônia, não consigo dormir de um tempo para cá, mas omite, por exemplo, que está num relacionamento extraconjugal e a outra parte está pressionando, está falando que vai contar para todo mundo, e isso está ligado ao quadro de insônia da pessoa. Eu lembro assim de casos que eu cheguei em consulente e falei assim, olha, meu, tô vendo aqui um bloqueio dentro do seu campo afetivo, é forte, mas não estou conseguindo identificar exatamente o que é, mas ó, é alguma coisa ligada aqui a uma terceira pessoa. Você não quer falar para mim não o que está acontecendo de verdade? E aí a pessoa acabar abrindo o jogo, e muitas vezes isso foi importante para o bom desenvolvimento de um trabalho terapêutico. Então, com o uso da radiestesia, nós conseguimos pegar esses padrões, porque, como eu disse, a energia mente, perdão, como eu disse, a pessoa mente. A energia da pessoa, ela não mente. Toda a verdade está ali. As informações estão ali. O que uma pessoa é, está gravado de forma indelével no campo energético dela. E com a radiestesia nós conseguimos acessar essas informações. E é claro, isso tem outras aplicações também além do campo terapêutico. Pensa comigo, a avaliação, por exemplo, de um sócio, a radiestesia já ajudou muita gente a se livrar de furada na questão de sócios, fazendo uma análise daquela pessoa antes. A radiestesia já auxiliou muita gente a detectar padrão desarmônico em funcionários, fazendo uma simples avaliação. Os irmãos Cervantes mesmo contam uma história muito interessante de quando eles estavam em uma empresa e aí eles estavam avaliando uma pessoa para uma vaga. Então aquela pessoa veio para a empresa, eles fizeram uma análise e durante a análise um dos irmãos Cervantes virou para ele e falou assim, aqui detecta, tem um padrão de alcoolismo no seu campo energético. E aí ele acabou admitindo que realmente ele estava desempregado há um certo tempo, acho que a questão era essa, se não me engano, tá?
Ele estava desempregado há um certo tempo, tinha tido algumas desilusões e com isso ele começou a beber muito, mas ele já estava em processo de tratamento. E aí, como os irmãos Cervantes falaram, eles falaram, olha, nós não o julgamos por causa disso, mas nós passamos a informação para o empregador e com base nessas informações, ele acabou até inclusive sendo admitido mesmo, mas pelo menos eles já sabiam desse problema. E então, por aí a gente vê o quanto que a radiestesia ela pode nos auxiliar dentro disso. Então, esse é o toque que eu queria dar, porque eu acho uma sacada muito importante. Quando nós percebemos quanto a radiestesia pode nos auxiliar dentro desse campo, uma nova porta se abre para nós. Veja o tanto de possibilidades. Gostou desse vídeo? Então, aproveita, dá um joinha nesse vídeo. E se você quer aprender uma radiestesia técnica, aprofundada, se você quer aprender como fazer isso, como ir além do relato dos consulentes, das pessoas, dos sócios, das pessoas à sua volta, pegar informações fiáveis diretamente no campo vibracional dessas pessoas, independente do relato delas, aproveite para conhecer a formação Terra de Radiestesia. O link está aí na descrição, tá bom? Então, forte abraço, esse vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.